Aleluia! A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Estava a ler o versículo 1 do capítulo 15 do Evangelho de Lucas. No mesmo Evangelho, a partir do capítulo 4 até ao final, encontraremos o discurso de Jesus contando 3 parábolas. A primeira, sobre o desaparecimento de uma ovelha das 100 que um certo pastor possuía. A segunda parábola, sobre um dracma que uma mulher havia perdido. E a última, acerca de um filho que exigiu e tomou posse da sua herança e foi viver numa terra distante. Todas estas parábolas terminam com uma celebração. Vejamos. O pastor acha a ovelha perdida e convoca amigos e vizinhos para comemorar. A mulher, por sua vez, encontra o dracma e convida as amigas e vizinhas para poderem comemorar. Finalmente, na terceira parábola, aquele filho, depois de gastar a sua fortuna, volta arrependido para casa e o pai recebe com alegria esse filho. É sobre aquela parábola sobejamente conhecida, a parábola do filho pródigo, que vou tratar. E irei me focalizar mais no irmão deste filho pródigo. Tema da mensagem: o irmão hipócrita do filho pródigo. Jesus conta nesta parábola que o filho caçula de um pai que tinha 2 filhos disse que gostaria de receber sua parte na herança. De acordo com as palavras do Senhor Jesus, o pai repartiu a herança por todos e o caçula tomou o que era seu e foi embora para terras distantes. Entretanto, o filho mais velho permaneceu no convívio do seu pai. Lá onde estava o filho caçula, esgotaram-se os recursos que ele tinha e houve uma grande fome. Daí, para sobreviver, ele empregou-se num suinocultor. Então ele arrependeu-se e pensou em regressar para casa, para junto do seu pai, e pedir para que este o recebesse não como filho, mas como um dos seus empregados. Jesus aqui no seu discurso afirma que quando viu o seu filho voltando para casa, suas entranhas comoveram-se e logo correu ao encontro do filho, abraçou-o, beijou-o e ordenou para que se preparasse um grande banquete para se comemorar o retorno daquele que havia se perdido. Mas afinal, o que levou Jesus a contar esta e outras 2 parábolas neste capítulo 15 de Lucas? Jesus contou estas 3 parábolas em resposta aos fariseus, explicando por que ele era amigo dos publicanos e pecadores. E nesta parábola que estamos a tratar, o pai representa Deus, o filho pródigo representa os publicanos e pecadores que estão voltando a Deus em nome de Cristo. E o filho mais velho representa os fariseus, hipócritas. Como disse, é deste hipócrita que iremos nos debruçar. O irmão do filho pródigo parece que era dedicado e cuidava dos negócios do seu pai. No versículo 25 está escrito:
E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. Jesus diz na sua narrativa que o filho mais velho estava no campo, portanto, trabalhando, né? E cuidava dos negócios do pai e dele próprio. E isto é um exemplo. Mostra-nos que esse filho tinha uma virtude. Ao contrário do que acontece hoje em dia com muitos filhos. Nos nossos dias, muitos filhos não querem trabalhar, ajudar seus pais nos trabalhos domésticos ou negócios. Gastam todo o seu tempo no WhatsApp, Facebook, Instagram ou YouTube, recebendo e postando polêmicas e fofocas, até conteúdos indecentes. Passa o tempo nos jogos virtuais e mantém-se nas camas até ao meio-dia sem querer trabalhar e ainda querendo ter o melhor da vida. Entretanto, o irmão mais velho do filho pródigo era trabalhador. Ele, tendo recebido a sua herança juntamente com o filho caçula, este permaneceu na casa do pai, tomando conta da mordomia. Jesus, na sua parábola, mostra que tudo esteve bem entre o filho mais velho e o pai, enquanto o seu irmão estivesse fora do convívio familiar. E depois, tudo mudou quando o seu irmão caçula regressou à casa e foi bem recebido pelo pai. Mudou tudo. Versículos 25 a 28. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele disse: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar, e saindo o pai estava com ele. Jesus aqui conta que o filho mais velho ficou indignado ao tomar conhecimento que o seu irmão mais novo, aquele que havia abandonado a casa, havia regressado saudável e salvo. E o pai estava realizando uma grande festa de comemoração pela sua volta. A chegada e a reação do filho mais novo acontecera na ausência do mais velho, pois este encontrava-se no campo, provavelmente a cuidar dos negócios do pai. E ao chegar em casa, ele ficou surpreendido ao ouvir a festa. E quando procurou saber de um dos empregados do que se passava, eles lhe contaram que o seu irmão mais novo havia regressado e o pai havia mandado matar o bezerro para recebê-lo. Ficamos surpreendidos com o amor de um pai que se alegra com a volta do seu filho à casa, o filho pródigo. Assim também Deus faz com aqueles que se afastam dele quando se arrependem de seus pecados e voltam ao Senhor. Hipocrisia é fingimento quando uma pessoa esconde a sua verdadeira identidade atrás de uma máscara. Jesus condenou os fariseus, os doutores da lei, por serem hipócritas. Eles viviam na hipocrisia, mas por fora eles pareciam pessoas muito espirituais, porque seguiam todas as regras do judaísmo à risca, mas que por dentro eles eram verdadeiramente contra Deus. Alguns até se achavam superiores a outras pessoas. Os fariseus não conheciam que eles também eram pecadores, que precisavam do perdão, tal como as pessoas que eles desprezavam.
Em Mateus capítulo 23, dos versos 4 a 6, Jesus disse: pois atam fardos pesados e difíceis de suportar e os põem sobre os ombros dos homens, eles, porém, nem com o dedo querem movê-los, e fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes, e amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas. Os fariseus eram hipócritas. Eles eram crentes que exigiam aos outros o cumprimento da religião, enquanto eles próprios não o cumpriam. Portanto, hipócrita é um crente. Alguns cristãos dos nossos dias são como esses fariseus de quem Jesus está tratando aqui na parábola. Hipócritas. Fazem-se pessoas boas, aprumadas e muitas vezes enganam os outros pelo modo de falar e agir. Vivem de aparência, enquanto interiormente são crentes falsos, fingidos e maldosos, invejosos e cheios de ódio. Vivem de aparência. O crente hipócrita fala de Deus e de Jesus, cita trechos bíblicos, ele vai aos cultos, dá dízimo, contribui e faz parte de ministérios, dos grupos lá na igreja. É um crente dedicado, mas infelizmente faz tudo isto para se mostrar e achar-se no direito de condenar os outros cristãos. Versículos 28 a 32. Podemos ler: mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, nunca transgredi o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. Este foi o diálogo entre o filho mais velho com seu pai. O irmão mais velho representa os religiosos que naquele instante estavam ouvindo Jesus contando as parábolas, pois eles consideravam-se superiores aos demais pecadores. Lemos aqui no versículo 28 que: mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai estava com ele. Ele não queria entrar. O pai insistia. Mesmo assim, ele não quis entrar, como se não gostasse de festas. Este filho mais velho representa o crente não convertido, mas que se encontra dentro da igreja. Ele queria castigo e julgamento para o seu irmão. Ele não conseguiu se referir ao outro como seu irmão, antes o desprezou. O seu orgulho por se achar superior o fez achar o irmão dele como amante de meretrizes. Ele trouxe à tona o pecado do seu irmão. Sabe para quê? Para humilhar o seu irmão. Às vezes, nós apontamos o pecado, a falha de um irmão,
com o objetivo de humilhar o nosso irmão, não porque o amamos. Se fizermos desta forma, somos hipócritas. O pai via o seu filho como privilegiado, mas ele próprio via-se como um filho desprezado, lesado. O irmão mais velho teve sempre o amor que precisava do pai, mas ele desprezou este amor, mesmo estando ali na casa de seu pai. Numa análise mais profunda desta parábola, pode-se perceber que o filho mais velho estava perdido, tal como o seu irmão caçula. Se o filho mais novo se perdeu saindo de casa, então o filho mais velho se perdeu estando em casa. Quando o filho caçula chegou, o pai saiu de casa para ir ter com ele. Mais tarde vimos o mesmo pai saindo de casa também para ir ter com o filho mais velho. Que maravilhoso pai é este! Mas o irmão do filho pródigo tinha o coração amargurado. As palavras que ele disse ao pai apenas revelam os sentimentos acumulados ao longo dos anos, pois ele vivia amargurado. E por essa razão ele acusou o seu pai de nunca o ter valorizado. Ele dizia que fazia tudo correto e justo aos seus próprios olhos. Ele disse que trabalhava muito e vivia como um filho exemplar, mas que não entendia como é que um pai vai ficar com tanta ternura diante de um irmão imoral. Hipócrita. Hipócrita é aquele tipo de cristão que vê os outros como concorrentes do amor que ele mesmo não sabe se tem. Como é possível alguém ter um pai cheio de bondade, de ternura e viver amargurado? Como? O irmão do filho pródigo achava-se justo, cumpridor de toda a lei. Versículo 29, parte A. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento. Ele disse que nunca havia transgredido mandamento algum do pai, mas ele não tinha amor para com seu irmão. Se o mandamento é amar ao seu próximo, ele não amava o irmão, ali já havia transgredido o mandamento. O irmão mais velho não se alegra com a família, mas sim com os amigos. Na parte B do versículo 29, ele disse: e nunca me deste um cabrito para me alegrar com os meus amigos. Ele queria se alegrar com seus amigos, mas não queria se alegrar com a sua família, pai e irmão. Isto é hipocrisia, falta de amor. É aquele tipo de crentes que quando há algum tipo de evento na igreja, reavivamentos, seminários e outras atividades, ele sempre tem uma desculpa para não fazer parte, e quando se trata de festas alheias, as quais algumas absolutamente mundanas, este mesmo cristão contribui e participa ativamente, como se nunca tivesse conhecimento de Deus e da sua palavra. Marcos capítulo 12, versículo 30 e 31, Jesus disse para amarmos a Deus em primeiro lugar e também amarmos ao próximo como nós próprios nos amamos. O filho caçula quer, no ato da reivindicação da sua herança,
quer longe de casa, e mesmo depois de regressar em casa, sempre reconheceu o seu progenitor, chamando de pai. Ele sempre tratou o seu progenitor como devia ser, chamava-lhe pai. Infelizmente, em nenhum momento o mais velho tratou o seu progenitor de pai. Assim como não encontramos aqui nenhum registro onde o mais velho trata o caçula de irmão. Isto é muito estranho, não é verdade? É muito estranho isso. Vamos conferir, voltando um pouco atrás. Versículo 12 diz: e o mais novo deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. É assim como falou o filho mais novo quando estava pedindo sua herança antes de sair de casa. No versículo 18 está escrito: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Ele falou isso dentro de si, na altura que estava muito longe de casa. Nunca se esqueceu do pai dele. Ele sempre olhou para o seu progenitor como pai. Vamos agora conferir a arrogância do filho hipócrita, o mais velho, que sempre esteve na casa do pai. Versículo 29. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Aqui ele estava se considerando servo e reclamava que não podia conviver com os amigos. Também desconsiderava o seu irmão. No versículo 30 está escrito: vindo porém este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro e cevado. É como se ele fosse o único filho. Não considerava o irmão dele. Ele ignorou o seu irmão. O cristão hipócrita está na igreja, mas não pertence à igreja. O cristão hipócrita nunca assume um compromisso com Deus nem com a igreja. Ele cumpre todos os preceitos e doutrina da igreja sem nunca se tornar membro da mesma. Apesar do filho mais velho ser dedicado e exemplar, ele vivia como escravo, pois sua obediência não era livre nem espontânea. Tudo quanto ele fazia era motivado por uma simples obrigação. Ele não fazia as coisas voluntariamente. O filho mais velho, além de rejeitar o seu próprio irmão, teve a capacidade de confrontar-se com o pai por ter recebido o seu irmão, dizendo: como você o recebeu? Quando ele disse: este teu filho gastou tudo, desperdiçou tudo, a tua fazenda com as meretrizes. Ele achava que quem estivesse errado não tinha direito à restauração. E vamos ver qual foi a reação do pai. O maior desejo do pai era que os dois vivessem na sua presença e compartilhassem com ele as alegrias da vida. O filho mais velho vivia na presença do pai, porém tinha uma vida solitária e sem alegria, como nós podemos ver aqui no versículo 31. E ele disse: filho, tu sempre estás comigo. Parte A.
O pai disse ao filho: tu estás sempre comigo. O irmão do filho pródigo tinha o privilégio de ter um pai rico, mas ele vivia na miséria. Na parte B, nós ouvimos o pai dizendo ainda: todas as minhas coisas são tuas. Mas o filho mais velho não se sentia dono, embora também tivesse recebido sua parte da herança. Ao reclamar de nunca ter tido nem um cabrito para comer com os amigos, o pai respondeu-lhe que não havia motivo para viver aquela vida legalista e medrosa dentro da sua própria casa. Ele mesmo havia confessado que vivia em casa do pai como escravo, mas ele não era escravo nenhum. Ele era filho, e um filho amado. Tudo que era do pai era dele também. Tudo que o pai tinha era dele. Mas como ele não tinha a percepção das coisas, nem conseguia, infelizmente, fazer festas. Ele tinha um pai que lhe dava tudo, porém não tinha capacidade de fazer festa com os amigos. Como nós podemos perceber, esta parábola não termina apenas com o filho caçula em casa participando na festa, mas também termina sem mostrar a sorte do mais velho, ou ainda sem mostrar o filho mais velho entrando na casa do pai para se alegrar com o seu irmão que havia voltado. Nos nossos dias, há muitos cristãos comportando-se como o filho mais velho. Há muitos cristãos hipócritas. Eles não faltam aos cultos, são obedientes, jejuam e fazem tudo o que podem, pregando a palavra de Deus, orando, mas isso não é verdadeiro, pois fazem por interesse. São crentes que acham que suas obras são capazes de salvá-los. São crentes que adoram, usam a Bíblia, louvam a Deus, falam de Cristo, mas na verdade são estranhos a Cristo e a sua igreja. Deus está sempre de braços abertos para todos os que estão longe dele e aqueles que estão na igreja sem a verdadeira conversão. Deus está sempre de braços abertos para eles. Todos são convidados a voltar para o Pai. Se houver arrependimento, ninguém será rejeitado. Nesta parábola, Jesus não apresenta o final do mais velho, se este manteve a posição que havia tomado, ou se depois de tomar conhecimento que a sua herança não estava em perigo, tomou a decisão de entrar na festa e se alegrar com seu irmão. O fato de Jesus deixar aberto esta narrativa pode significar para o filho examinar-se e tomar uma posição consciente para entrar ou voltar a casa e celebrar. Da mesma forma que aquele pai convidou os filhos mais velhos para celebrar, Deus convida a ti também, convida a nós todos para celebrar. Deus amou-nos antes que nós existíssemos. O seu amor fez com que entregasse o seu Filho unigênito para nos salvar, dar-nos a vida eterna. Bastando aceitar a Jesus,
crendo em Deus. Deus é um Pai misericordioso. O filho mais novo apenas queria sua parte na herança e a maneira que ele achou para conseguir esta herança era tomar o que era seu e afastar-se de casa. Já o filho mais velho estava interessado apenas na herança e para conseguir decidiu dedicar-se ao trabalho, ficando em casa. Porém, o pai mostra-se misericordioso com ambos. Deus é um pai cheio de graça e não faz acepção de pessoas. Os dois filhos aqui são tratados com graça, ou seja, um favor imerecido. O pensamento do mais velho era: meu irmão não merece. Mesmo assim, o pai não ligou. Apenas ele disse: ele é meu filho, estava morto e reviveu. E este pai convidou o mais velho, dizendo: vamos celebrar. E é este o convite que o Senhor te faz neste momento, dizendo: venha celebrar. Venha celebrar. Amém? Vamos orar. Amado Pai, quero a Ti agradecer pela vida, salvação e proteção. Agradeço-te pelo Teu perdão e misericórdia. Meu Deus, perdoa as nossas falhas, incertezas e lamentações e ajuda-nos a viver cada dia debaixo da Tua graça e tomarmos uma atitude plena de gratidão. Ensina-nos a amar, compreender e perdoarmos o nosso próximo. Em tudo eu te agradeço, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.